Educação no agro. Nossa série dessa semana já discutiu assuntos importantes. Já falamos da alimentação desde a infância e como que uma disciplina na escola pode mudar toda a visão no que diz respeito à agroecologia, no que diz respeito à alimentação. E hoje, no programa, a gente continua essa reflexão. Será que o agro tem despertado também, pelo meio econômico, uma maneira de melhorar essa relação das pessoas com a alimentação? Pois, afinal de contas, o agro é tech, como diz a propaganda, o agro é pop, mas o agro também é educação e pode ser algo transformador. A educação no agro é a nossa terceira etapa, nosso terceiro episódio da série entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil. Estamos aqui no 527 da Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos chegando com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio, sobre agricultura, sobre agropecuária. E hoje tenho a honra de receber aqui, não pela primeira vez no programa, mas primeira vez aqui pessoalmente, a Lisiana Rodrigues, gerente de formação profissional rural e promoção social do Sistema FAENG-Senar. Obrigado, viu, Lisiana, pela sua participação, pela disponibilidade de vir até aqui. Belo Horizonte nesses dias tá chuvosa, então tá tudo muito difícil para fazer as gravações, mas muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, Fabiano, para nós é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu, particularmente, representando o Sistema FAENG-Senar, falar de um tema que é tão importante e tão gostoso de falar mesmo. A gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores antes e, de fato, é um tema que a gente precisa trazer para a pauta e conversar mais sobre esse assunto, que é a educação no agronegócio. Pois é, e aí, Lisiana, quando a gente propõe aqui uma ideia de falar de educação e alimentação, as pautas nesse programa elas surgem muito assim. Como que a gente vai discutir essa questão da alimentação, fazer uma reflexão num programa que você traz diversos atores? Então a ideia dessa série foi a gente trazer tanto pessoas que não têm nada a ver com agro, mas têm a ver com alimentação, e pessoas que têm tudo a ver com agro, que estão ali no dia a dia e que têm esse lado forte com o produtor rural, um lado forte na área técnica. E eu faço uma pergunta que, de certa forma, permeou também os outros programas, mas eu quero muito a sua opinião, já como alguém da técnica, alguém da proximidade com o agro maior. A alimentação nossa no Brasil, a nossa relação com a alimentação, ela melhorou nos últimos anos, a gente tem uma melhora no que diz respeito a esse trato de conhecimento, de entendimento, ou a gente precisa avançar ainda mais? Olha, Fabiano, a gente já melhorou bastante, mas a gente ainda precisa avançar. Por quê? A gente esquece de alguns detalhes, né? Hoje de manhã, quando você acordou, você foi lá, tomou um café e veio da onde esse alimento? Perfeito. Quem produziu esse alimento? Ah, mas eu não tomo café de manhã. Tudo bem, você entrou no seu carro, veio trabalhar. Qual que foi o combustível? Será que não foi um etanol, que é a produção nossa? Será que não foi um biocombustível que tem alta produção aqui no Brasil? Então, quando a gente fala de agro, a gente está falando de vários produtos que estão no nosso cotidiano, que estão no nosso dia a dia. E principalmente na área da alimentação, aí que o foco é mais importante ainda. Por quê? Cada pedacinho de alimento que você coloca na boca já passou pela mão de um produtor rural. Então, quando a gente fala isso, a gente tem essa certeza, né, da importância do agro, da importância, existe até um livro, né, que chama que Agro é Paz, que é do Roberto Rodrigues. Por que o agro é paz? Porque o agro, ele promove a produção de alimentos. E quando você tem alimentos disponíveis, quando o seu povo não está passando fome, você consegue evitar conflitos, guerras. Quando tem escassez de alimentos, escassez de produtos, qual que é a primeira coisa que acontece?
começa a ter esse embate. Então, o agro ele tem essa importância de trazer alimentação para a mesa e a gente sabe que ainda existem muitos mitos, ainda existem muitas dúvidas em torno da produção de alimentos. É muito comentado, né? Sempre tem aquele mito da galinha com hormônio, que pelo amor de Deus, gente, eu sou zootecnista, é proibido. Se tem algum alimento com hormônio, ele não pode ser comercializado, ele é fiscalizado, ele é descartado, não existe isso. Então a gente ainda precisa desconstruir alguns desses mitos, algumas dessas imagens, levar o conhecimento desde cedo para o jovem, para a criança, para o jovem, de que o leite não sai da caixinha, né? De que aquela fruta que ele está comendo, de que aquele alimento que ele está comendo, teve sim um processo para chegar até ali, né? E é um processo muito importante, porque hoje, só para você ter uma ideia, Fabiano, o Brasil ele tem 30% da área dele de produção agropecuária. Se a gente comparar isso com outros países, a gente tem um campo muito grande. A gente preserva 1/4 da preservação ambiental que existe no país são em propriedades rurais, porque existe também toda uma legislação, uma necessidade disso. Agora, Lisiana, quando a gente fala do conhecimento da alimentação, e esse processo você fala muito legal, né, que, gente, tem alguém que está assistindo que acha que o leite nasceu da caixa e não nasceu, viu, gente? Mas o interessante que a gente tem nesse processo de entendimento é que, às vezes, você vê até jovens na escola, aí eles fazem protesto pelo mundo melhor, contra o agro. Você já viu jovens fazendo esse tipo de... jovens e também adultos, viu? Mas no caso da juventude a gente dá, como diz o Ciro Gomes, a juventude a gente dá o poder da dúvida, da questão de estar aprendendo. E aí o que acontece? E nessa briga de narrativas do entendimento do agro, que aí eu acho que a gente pode pegar esse embate aí legal para discutir, a gente acaba esquecendo disso que você falou, que para produzir, e ainda mais nos dias de hoje, ou você produz e preserva, ou você não tem produção. Numa indústria de céu aberto, não tem para onde correr. Então, há esse desconhecimento? Infelizmente, ainda existe um certo desconhecimento. Por quê? A gente percebe que ainda tem essa distância entre a cidade e o campo. Quando a gente fala cidade e o campo, né, hoje a gente está com várias possibilidades de informação, mas a gente precisa ter uma certa curadoria. Né? Por que se eu digitar hoje nas redes, né, na internet, eu vou ter um monte de informações que estão truncadas, que não são corretas, né? As famosas fake news. Então a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. A gente já tem melhorado, e aí, falando em nome do sistema FAENG e Senar, a gente tem alguns projetos bem bacanas sobre isso, sabe, Fabiana? A gente tem um projeto que chama Semeando, que é para levar para as escolas de ensino fundamental 1 conhecimento sobre sustentabilidade, meio ambiente, produção de alimentos. E esse programa trabalha desde o pequeno aluno, né, com concursos culturais, inclusive, com premiações, enfim. Então, a gente faz esse trabalho e a gente já teve um retorno, por exemplo, das professoras levando esses jovens, essas crianças, para conhecer a propriedade rural. E olha que bacana, eles conseguiram ver que se eu não preservar o meio ambiente, se eu não tiver a preservação das nascentes, a preservação dos rios, o produtor rural é o que mais sofre. Por quê? Porque uma vaca precisa de água para poder dar leite, porque a plantação precisa de água para dar leite. A gente brinca muito, né? Tem vaca por aí que está mais bem tratada do que a gente, vivendo no ar-condicionado, com massageador, com outros artifícios. Por quê? Qualquer limitação, qualquer maus tratos, que às vezes as pessoas têm essa visão de que existe maus tratos, mas qualquer maus tratos vai influenciar diretamente na produção. E se influencia na produção, influencia também no rendimento, na eficiência da propriedade rural. Zena, a gente falou muito sobre a educação da sociedade como um todo. Eu quero deixar uma questão para a gente discutir no próximo bloco. A gente vai para o intervalo sobre a educação para transformar quem está no agro.
Ou seja, a gente tem, às vezes, como sociedade, dificuldade de entender o que é o caminho de um alimento, mas será que os profissionais estão preparados para fazer esse caminho? É rapidinho, a gente vai para o intervalo e volta aqui no nosso AgroB, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.